João, escrevendo à igreja de Éfeso, com base naquilo que o Senhor Jesus lhe falou, ele afirma lá no versículo 6 do capítulo 2 de Apocalipse, que diz: Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Isto são palavras dirigidas à igreja de Éfeso, em que eles eram no sentido de ser perseverantes, de fazer obras, são dedicados, mas que o Senhor os chama para voltar ao primeiro amor. E eles têm este aspecto de destaque como sendo importante. Quem foram os nicolaítas? Há muitas suposições acerca disso, mas em outro texto se refere a Balaão, às obras de Balaão. Balaão foi uma pessoa corrupta, em que, fundamentado, ou seja, no pedido de um rei, ele deveria lançar maldição sobre a nação de Israel. Mas o que nós precisamos aprender sobre isso? Que está relacionado à corrupção da igreja, a aceitarmos ensinos que não estão fundamentados em Cristo Jesus, que não revelam o propósito e nem a vontade de Deus, mas que expressam na realidade pensamento natural. Como isso pode acontecer? São os falsos mestres, os falsos profetas, que muitas vezes permitimos, ou seja, ensinos que permeiam no meio da igreja, do povo de Deus, que não tem nada a ver com o reino de Deus, nem com a vontade de Deus, e não está fundamentado no amor de Deus, mas sim na busca do interesse próprio, no incentivar do pensamento natural, da busca do interesse próprio. Nós precisamos entender que este tipo de ensino não tem nada a ver com o reino de Deus, nem com a vontade de Deus e nem com o ensino de Jesus Cristo. Qualquer coisa que não esteja relacionado a sermos oferta, sacrifício em favor das pessoas, no sentido de nos submetermos à vontade de Deus, abrindo mão dos nossos desejos e interesses, não são ensinos de Cristo, são ensinos que nos estimulam a corrupção, na realidade, a vivermos uma religiosidade falando de Deus, mas que tem como prioridade o pensamento natural. Uma forma de viver que não traduz Cristo, que não revela o reino de Deus e não manifesta a vontade de Deus. Este é o tipo de ensino que precisamos rejeitar no meio da família de Deus, do povo de Deus. Não se trata de buscar os nossos interesses, nem de defender os nossos interesses. E o pior é que esses ensinos estão revestidos de uma aparência de misericórdia, de graça, mas que no fundo traduz e só revela pensamento natural. Quando o que priorizamos são os nossos interesses, a nossa prosperidade, a busca dos nossos desejos, não tem nada de Cristo. A gente precisa entender isso, conhecer as Escrituras, conhecer o Senhor, julgar tudo à luz daquilo que fala as Escrituras, para não cairmos na demagogia de achar que, embora pareça ser ensino que traduz o reino de Deus, na realidade é pensamento de homem. A gente precisa entender isso e buscar o conhecimento do Senhor para andar na sua vontade, não nos deixando sermos enganados por esse tipo de atitude que não revela o reino, que não nos conduz à plena estatura, a sermos plenos de Cristo e a revelarmos o amor de Deus neste mundo. Que a gente possa entender isso e buscar o conhecimento do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.